Sim, nós vamos nos mudar de novo. Eu sei que se você é seguidor raiz, você já me viu fazer mudanças de muitas clientes. Fazer a organização, fazer o pré-mudança, a embalagem, todo o processo, acompanhando o caminhão, transporte, distribuição e, claro, a organização da casa nova. A mudança é uma coisa muito gostosa e natural pra mim. Eu falei aqui nos stories, já abri uma caixinha de perguntas, perguntando pra galera se todo mundo sabia o que é que estava por vir. Nós estamos nos despedindo dessa casa. Vocês sabem, quem me segue por aqui, sabe que a gente colocou a casa onde a gente tá morando à venda há alguns meses e a gente trouxe isso aqui pra internet, né? Nós apresentamos a casa aqui no Instagram e também no YouTube. E nós tivemos muitas visitas, sério, eu perdi as contas de quantas famílias entraram aqui, de quantos corretores entraram em contato com a gente e quantas visitas, quantas vezes eu organizei a casa e preparei tudo pra esperar, né, as pessoas. E eu sempre enxergava em quem entrava aqui uma oportunidade, né? As pessoas viram esse processo e nós tínhamos um desejo no nosso coração. Nós colocamos isso diante de Deus. Quando a gente comprou essa casa, não é a primeira casa que a gente compra, muda, vende, negocia. Parece até que a gente vicia nesse negócio. Se você é assim também, você me fala, tá? Se você também gosta de mudar e gosta de estar sempre assim, renovando os ares. Eu sou londrinense, mas já mudei com a minha família pra Maringá, pra Curitiba. Conheci Cascavel quando eu era adolescente e foi nesse período que eu conheci o meu marido. Sim, eu sou casada há 17 anos e o Eduardo e eu nos conhecemos quando eu ainda era uma adolescente. Eu comecei a namorar com 15 anos de idade. Sim, gente, sério, nem dá pra acreditar que todo esse tempo já passou. São 23 anos juntos entre namoro e... é isso? Eu acho que é, entre namoro e casamento. Mas foi mudando de cidade, vivendo novas experiências, me adaptando e entendendo que a mudança, ela sempre é positiva quando você está aberto para ela. Então, mudar de casa, mudar de cidade, mudar os ares, mudar o cabelo, mudar as coisas de lugar dentro da sua casa, isso faz parte, parece até que já é natural para mim. E você aprende a ver a mudança como uma coisa positiva. Quando você é obrigado a sair do seu lugar, da sua zona de conforto, mas você tá pronto para viver novos ares, novos momentos, novos voos, novas experiências. E essa mente aberta faz toda a diferença para que você enxergue a mudança com outros olhos. Então aquela mudança com cara de estresse, aquela mudança com cara de sofrimento, aquela mudança que parece penosa pra todo mundo, tem um novo significado, tem um significado diferente na minha casa, tem um significado diferente pra mim. Então é claro, né, nós somos 4 e a gente sempre fala isso também, que uma casa são as paredes, é aqui onde a gente tá, hoje essa aqui é a nossa casa, mas o nosso lar somos nós 4. Eu, a Isabela, o Gabriel e o Eduardo. E onde nós estivermos, ali será o nosso lar. Então eu queria deixar essa mensagem, uma reflexão pra vocês em relação a isso. Onde você está hoje, não importa se esse apartamento é seu, se ele é alugado, não importa se ele é grande, se ele é pequeno, não importa se ele tem churrasqueira ou se ele não tem churrasqueira, não importa quantas garagens você tem, não importa se você tem uma suíte, 2 suítes, 5 suítes, se este lugar, se essa edificação, essa casa não tiver alma, não tiver família, não tiver princípio, não tiver um altar, não tiver entrega no coração de vocês para construir uma família, isso nunca vai ser um lar. Vai ser uma casa vazia, uma casa sem vida, uma casa sem propósito, uma casa sem visão, uma casa sem missão. E a Bíblia fala, né, que o inteligente, o sensato é aquele que constrói a sua casa na rocha. E para nós 4 só existe uma rocha, que é Jesus. Então essa é a nossa edificação, ele é o nosso centro, ele é o começo, a rocha de tudo, é ele, é nele que nós estamos centrados. Então não importa verdadeiramente onde nós estamos, nós temos amigos que estão do outro lado do mundo, nós temos missionários que nós conhecemos e ajudamos que estão em países super distantes, vivendo de uma forma muito diferente do que estava vivendo aqui no Brasil, por exemplo, que tinha conforto, saúde, estrada, água encanada. Você consegue pensar nisso? Você consegue imaginar isso? E mesmo assim, algumas pessoas constroem o seu lar aonde elas estiverem, independente da situação onde elas estão, porque isso vive dentro de você, vive em você e vive na sua família. E isso é mais forte e mais poderoso do que qualquer casa ou apartamento ou qualquer lugar que você viva. A diferença e aquilo que vive em você te acompanha pra qualquer lugar. Eu espero que isso faça sentido pra você, porque pra nós isso é uma coisa muito viva, muito real. E esse momento chegou. Nós colocamos a nossa casa à venda, nós tivemos muitas visitas, nós tivemos propostas positivas, propostas negativas, tivemos decepções, tivemos momentos que a gente falava, Deus, estava tudo perfeito. E o que aconteceu? Por que o Senhor não permitiu que a gente chegasse até o final nessa negociação? Por que quando a gente chegou lá naquele cartório com tudo pronto para assinar, o Senhor não nos deu essa permissão, a direção de continuar com isso? E isso também é uma outra coisa que eu queria compartilhar com vocês. Vocês sabem que eu sempre falo, né, de Deus aqui, eu sempre trago devocional, eu trago palavras, eu trago sugestões, ideias, versículos, porque nós queremos crescer em Deus, nós queremos conhecer mais da tua palavra, né, da palavra dele, e nos aprofundar nessa palavra, nessa verdade que é a rocha da nossa vida. E nós pedimos para Deus, que o Senhor traga as pessoas certas para visitar essa casa, que o Senhor traga aquela família que precisa viver aqui. O nosso tempo aqui é finito, é isso que o Senhor tem para nós? Se não for, fala conosco. E isso aconteceu em um dos momentos de uma negociação, que a gente achou que tava tudo perfeito, que tava tudo assim, tipo, cara, agora vai. É essa família, né? Tipo, tá tudo certo. A gente não tem dúvida nenhuma. Será mesmo que não tem dúvida? Eu e o Eduardo não tivemos paz na negociação. Nós vimos coisas dentro da nossa casa que não nos deixaram tranquilos, que colocou aquela pulga atrás da nossa orelha, sabe? E às vezes a gente acha que isso é só a nossa consciência, a gente acha que isso é só o nosso sentido aguçado, e como a gente é, né? De pensar que tudo está em nós. Mas quem verdadeiramente vive em nós é o Espírito Santo.
E o Espírito Santo conversa com o nosso espírito. E nesse relacionamento, ele nos dá a paz ou nos dá a dúvida. E se a dúvida, a gente não segue em frente. Se não a paz, se Deus não der a direção de forma clara, que você está no caminho que deve ir, que você está tomando a decisão certa, então, nessa dúvida, nós não vamos continuar. Nós vamos obedecer a Deus. E quando isso aconteceu, quando a gente viu que aquela negociação não ia acontecer, a gente queria obedecer, né? E a gente falou, Senhor, nós vamos te obedecer, nós não estamos entendendo por que o Senhor não está dando, né, direção pra gente continuar com essa história, com essa negociação de que nós queremos tanto vender essa casa. Será que não é pra vender? Será que a gente tá fazendo tudo errado? Será que nós estamos entendendo errado aquilo que você tá falando pra nós? E a gente recuou. Mas foi, gente, tipo, uma semana de tristeza. Foi uma semana de, assim, tipo, de angústia nessa casa, que a gente pensava, nós perdemos a grande oportunidade, como se só houvesse uma, né? Ou como se nós fôssemos os donos da razão e que soubéssemos o futuro. Mas quem que já tá no futuro? O único que tá no futuro é Deus. Então, nós decidimos os dois, ok? Então, vamos recuar e vamos pensar. Deus, nós gostaríamos muito de vender essa casa até dezembro. Se for da sua vontade, que isso aconteça. Se não for da sua vontade, nós vamos voltar mais lá. Nós vamos voltar a olhar essa casa como o lugar que o Senhor quer que a gente fique por mais tempo. Ou por mais um tempo. Ou continue. Dá pra nós, né, a direção do que a gente tem que fazer. E nós começamos a orar por isso, né, de forma, assim, intencional. E nós falávamos, nós visualizávamos que o final do ano ia chegar e que a gente estaria vendendo essa casa. Até porque, no meio de todo esse caminho, nós encontramos uma casa que realmente chamou nossa atenção e, assim, o coração acelerou. E a gente pensou, cara, essa casa seria perfeita pra nós, pro nosso momento de vida hoje, pra aquilo que a gente quer. Né? Deus, é da tua vontade? E de repente tudo deu errado. O que a gente pensou? Perdemos a casa que tanto a gente queria. Parecia perfeita, parecia que tinha tudo pra dar certo, que as coisas estavam assim, ó, encaixadas. Até que a gente desistiu da venda. E não foi só a gente que desistiu não, tá, gente? Isso aí aconteceu em comum acordo. Os dois, parecia até que os dois lados da moeda queriam falar, isso aqui não vai dar certo. Por algum motivo, isso aqui não vai dar certo. Vamos parar por aqui. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, teve tristeza? Teve. Mas teve também a certeza de que Deus ia honrar a nossa obediência. Que se a gente continuasse focados nele, na vontade dele e no que ele tinha de melhor pra nós, que as coisas iriam acontecer. E a nossa oração mudou. Começamos a pedir por uma família que precisasse vir para esse lar, que precisasse vir morar nessa casa. Até que, um dia, um corretor liga pra gente e pede pra vir fazer uma visita, porque ele tinha um casal interessado. Mas esse casal interessado tinha visto a nossa casa, até onde eles nos contaram, né? Esse corretor nos contou, que eles tinham visto a nossa casa e falaram, mas a gente não sabe se essa casa é pra nós, a gente tem tantas outras pra visitar. E quando a gente vê o vídeo, não sei se é a nossa, parece tão pequena. E, de repente, eles vieram, aceitaram e vieram fazer a visita aqui na casa. E que quando eles entraram, a impressão deles foi completamente oposta do que eles tinham no vídeo de apresentação, olhando as fotos e o vídeo da casa. E que foi, assim, aquela sensação vinda do céu. É aqui o nosso lugar. Essa casa é perfeita pra nós. É tudo o que a gente quer e é tudo o que a gente precisa. E em 10 dias, nós podemos falar assim, foi como aconteceu com uma outra compra e venda nossa. Em 10 dias tudo estava consumado, tudo estava, né, tinha acontecido. Então aconteceu mais de uma visita, eles vieram até aqui, nós conhecemos eles. Não foi uma visita como as outras, foi uma visita leve, gostosa, foi uma visita de conversa boa, foi uma visita de abrir o coração, foi uma visita, sabe daquelas assim, você tem a impressão de que você já conhece a pessoa há mais tempo? Foi essa sensação. Parecia até que a gente já os conhecia. E nós fechamos o negócio. E começamos a pensar, e agora? Será que aquela outra casa que a gente gostou, aquela outra casa que a gente estava negociando, será que ela tá livre ainda? Será que é possível? Será que era isso que Deus tinha, né, preparado para nós, separado aquela casa? E a gente descobriu que a casa ainda estava à venda. E que ela estava lá, ó, parece até que estava estacionada, só esperando Deus fazer esse caminho. Às vezes a gente acha que as coisas são lineares. Que Deus tem um plano linear, mas não, Deus tem um plano que parece muitas vezes torturoso, que a gente não entende, um plano que parece completamente distante, né, daquele resultado final, do lugar final, do vencer, daquele pote de ouro. Mas Deus tem muito mais do que o ouro, Deus tem a eternidade, Deus tem sempre mais e melhor do que aquilo que a gente pensa, do que aquilo que a gente sonha, do que aquilo que a gente imagina. Então, realmente, vendemos a nossa casa e realmente estamos de mudança. A casa, mais uma vez, estamos comprando, a casa não está pronta. Sim, gente, parece coisa de gente louca. Isso é coisa de gente louca. Quem que compra uma casa, mais de uma vez, que ainda precisa ser terminada, que ainda precisa ser construída. Mas, ao invés de pensar que nós temos aí só um desafio pela frente, nós estamos pensando que Deus tem coisas novas para nós. E que é um privilégio nós podermos entrar numa casa, num momento desse, que a gente ainda pode fazer mudanças na casa, que a gente pode adaptar a casa, que a gente pode deixar ela do jeitinho que a gente quer, que a gente precisa, que a gente gosta. Transformar essa casa num lar de verdade. Então, eu tenho muitos conteúdos massa. Quero até saber se vocês querem, né, acompanhar isso, se vocês acham que vai valer a pena, se vocês querem ver bastidores de obra, as minhas escolhas, os parceiros que vão estar comigo nessa casa e dizer que nós estamos, assim, com o coração transbordando de alegria por aquilo que Deus tem feito na nossa vida, por aquilo que Deus tem feito na vida das pessoas que, de alguma maneira, se conectaram com a gente. E te dizer também que às vezes Deus parece estar em silêncio, que às vezes Deus parece não responder, não ouvir as suas orações e parece que Ele não está vendo o que você está vivendo. Mas mesmo quando Ele está em silêncio, Ele continua trabalhando.
Mesmo quando parece que ele não está fazendo nada, ele continua fazendo. Ele é um Deus eterno. Ele é um Deus que não se cansa, é um Deus que não dorme, é um Deus que não mente. Então, continua colocando o seu joelho no chão. Continua buscando obedecê-lo. E aí eu quero aproveitar e falar isso também para vocês. Eu ouvi na nossa última conferência que teve lá no Rio de Janeiro, né, no Home Experience, que foi só para mentoras da experiência do lar. Eu ouvi um workshop de 2 feras e elas dão uma experiência do lar para adolescentes. E uma delas contou para nós uma dinâmica que ela apresentou para as adolescentes para explicar que a honra corre atrás da obediência. A honra, o Senhor sempre vai honrar aquele que obedece ele. E ela disse que ela não conseguia imaginar como que ela fazia e tal, aquela dinâmica. E ela viu que 2 ursos gigantes, sabe aqueles ursos enormes assim, que tem na decoração do quarto dos filhos? Elas pegaram, uma delas, né, pegou aqueles 2 ursos e colocou o nome de um como obediência e o nome do outro de honra. E aí sempre quando um filho ou outro ia brincar, ela lembrava como eles brincavam também, um sempre puxava o outro, porque ela costurou as 2 mãozinhas. Ela costurou a honra com a obediência, os 2 ursos. E todas as vezes que os filhos iriam buscar, brincar e pegar a obediência, a honra estava sempre ligada ao outro urso. As 2 mãozinhas estavam ligadas. A honra corre atrás da obediência. Ela está ligada à obediência. Então não existe nada que vale mais a pena nessa vida do que você obedecer ao único Deus do universo. O único que pode fazer o impossível e infinitamente mais do que você pede e do que você sonha. Não tenha medo de colocar nas suas orações os teus sonhos. Seja ousado, seja claro, peça, ore, se entregue, abre o teu coração diante de Deus. E você vai ver o impossível acontecer. Então, se você tem um desejo, tem um sonho de levar a sua família a viver um verdadeiro lar, a primeira coisa que a gente fez foi entregar tudo isso nas mãos de Deus. Começa por aí. Entrega a tua vida, entrega a tua família para Deus, entrega a tua casa, os teus sonhos, entrega o lugar aonde você está, todas essas paredes, e se entrega verdadeiramente, porque você é a primeira casa. Você é o primeiro lugar onde Deus habita. Ele escolheu viver em você. Ele escolheu viver entre nós quando Ele mandou o seu Filho Jesus para viver na Terra. Então, teremos novos momentos por aqui. Teremos séries e capítulos diferentes para apresentar para vocês, se vocês quiserem, né? Se vocês acharem que vai ser massa acompanhar isso. É o meu desejo, trazer para vocês esses momentos. Nós estamos ali na obra. A partir da próxima visita à obra, eu já quero fazer um tour lá, falando e mostrando as coisas para vocês e abrindo o meu coração e a minha mente para que vocês comecem a visualizar essa casa também. E dessa forma eu quero te inspirar a fazer o mesmo, a começar a visualizar, a projetar para o seu futuro aquilo que você gostaria de viver e entregar isso tudo diante de Deus, ao altar, aos pés de Jesus. Amém? Amém, né? Porque eu sei que você tá aqui e que você também acredita no que eu tô falando. No mínimo, dentro do teu coração, tem aí, ó, um ardorzinho, um queimor de que Deus tá falando com você também. Então não perde essa chance, não perde essa oportunidade e abre teu coração. Coloca todos os teus anseios, os teus medos, as tuas angústias, os teus sonhos, os teus desejos diante de Deus. Eu tenho certeza absoluta que aquele que fez na minha vida e ainda está fazendo, vai fazer até completar a sua obra, vai fazer na sua vida também. E vem comigo para acompanhar todos os perrengues. Só quem construiu sabe. Todos os perrengues, alegrias, os momentos maravilhosos que a gente tá pra viver. E agora a gente vai começar a se despedir dessa casa. Bora? Espero vocês!